Capítulo 311 Desafio. Abandonar a escola era naturalmente apenas uma piada. Ninguém abandonaria a escola por causa disso. Além disso, a escola deu recompensas correspondentes para os mentores estudantis, permitindo que eles obtivessem autorizações especiais para certas zonas dimensionais especiais. Em vez de chamar isso de mentoria, na verdade era um guia para permitir que os alunos do Bright Prospects College se integrassem rapidamente ao currículo e estilo de vida do Sunset College. Afinal, eles estavam aqui apenas por 3 meses, ao contrário de Zhou Wen e companhia, que podiam viver aqui por 4 anos e levar as coisas devagar. Os alunos do Bright Prospects que eram orientados individualmente se juntavam aos seus mentores na mesma classe. Naturalmente, suas missões de dever de casa eram as mesmas. A única coisa obrigatória para os mentores estudantis era se unir aos seus pupilos e orientá-los a completar suas missões de dever de casa. Depois que Zhou Wen viu as responsabilidades de um mentor estudantil, ele não pensou muito sobre isso. Afinal, era apenas levar outra pessoa para suas missões de dever de casa. Não era nada difícil, já que ele tinha que fazer as missões de dever de casa também. Quando Zhou Wen viu seu pupilo, ele soube que seu nome era Ming Xiu, um jovem bonito em torno de sua idade. Ele não sabia o porquê, mas Ming Xiu parecia bastante preguiçoso, apesar de parecer alegre, como se não estivesse interessado em nada. A escola já havia alocado dormitórios para Ming Xiu e companhia, mas Zhou Wen era necessário para levá-los até lá e ajudá-los a se familiarizarem com a situação no campus. Isso não era muito problemático para Zhou Wen. Embora a escola fosse grande, os alunos geralmente tinham apenas alguns lugares para ir também. Eles seriam capazes de se familiarizar com o campus em meio-dia. Uma vez que isso terminasse, Zhou Wen terminaria com suas responsabilidades até que as missões de dever de casa fossem atribuídas. Ele só precisava levar Ming Xiu junto quando isso acontecesse. Embora Zhou Wen estivesse aprendendo com Wang Mingyuan, seu tutor ainda era Wang Fei no nome, então o tutor de Ming Xiu também era Wang Fei. Ming Xiu, esta é a chave do seu dormitório. Devo levá-lo ao dormitório primeiro. Depois que a gerência da escola fez seus discursos, Zhou Wen planejou levar Ming Xiu para seu dormitório para acomodá-lo. Obrigado, só me dê a chave. Somos todos adultos. Eu posso fazer essas trivialidades sozinho. Não precisa incomodar você, disse Ming Xiu educadamente. Claro, este é meu número de telefone. Me ligue se precisar de alguma coisa. Zhou Wen entregou a chave do dormitório e seu número de telefone. Obrigado. A propósito, quem ficou em primeiro lugar no teste abrangente do Sunset College este ano? Ming Xiu perguntou depois de pegar a chave e o papel. Acredito que o primeiro lugar foi para o Sênior Wei Ge. Zhou Wen tinha uma boa memória, mas era para assuntos que ele queria memorizar. Se ele não estivesse interessado, ele frequentemente não prestava muita atenção. Ele realmente não se importava com quem era o primeiro. Ele só sabia que estava entre os 10 primeiros. O Wei Ge é o atual presidente do conselho estudantil, certo? Ming Xiu assentiu como se já tivesse ouvido falar dessa pessoa antes. Sim, você sabe onde encontrá-lo? Eu realmente não sei. Você pode ir até a sala de atividades do conselho estudantil para dar uma olhada. Mesmo que você não consiga encontrar o Sênior Wei Ge, você ainda pode encontrar os principais membros do conselho estudantil lá. Zhou Wen então disse a ele onde o conselho estudantil estava localizado. Obrigado. Depois de agradecer Zhou Wen mais uma vez, Ming Xiu se virou e se preparou para sair. Zhou Wen não o impediu. Vendo o quão independente o aluno da Bright Prospects era, ele se sentiu gratificado. Além disso, Ming Xiu estava certo. Eles já eram adultos e não precisavam de outros para cuidar deles. Muitas coisas poderiam ser descobertas se alguém se esforçasse. Não havia necessidade de alguém para pedir conselhos. Isso estava de acordo com a política educacional do Sunset College. Era melhor não restringir os desejos e o desenvolvimento de um aluno. Isso apenas os orientava em direções específicas e fornecia conhecimento e capacidade de aprender.
O que eles faziam com isso dependia dos próprios alunos. Independência era o que determinava se um aluno poderia realmente crescer. Depois que Ming Xiu saiu, Zhou Wen se virou e voltou para seu dormitório. Ele não conseguiu obter a arte da transformação do dragão. Ele planejou continuar trabalhando antes de ir para a casa de Wang Mingyuan para aprender. Ming Xiu caminhou até uma lata de lixo e, sem olhar para o pedaço de papel de Zhou Wen, jogou o pedaço de papel dobrado na lixeira de reciclagem. Ming Xiu não tinha intenção de vir para o Sunset College para aprender nada, nem precisava da companhia de um mentor estudantil. O Eiji estava de bom humor recentemente. Ele estava originalmente preocupado que Zhou Wen se tornasse o segundo Hui Haifeng e pudesse até competir com ele para ser o próximo presidente do conselho estudantil. No entanto, após alguma observação, ele percebeu que Zhou Wen não era muito diferente dos outros esquisitos da escola. Sua falta de interesse em tais assuntos aliviou o Eiji. Zhou Wen raramente aparecia e não participava de atividades em grupo. O pior era que Zhou Wen frequentemente pedia licença para deixar o campus. O Eiji automaticamente definiu Zhou Wen como um descendente rico e poderoso. Com a personalidade de Zhou Wen, ele provavelmente não competiria com ele pela posição de presidente do conselho estudantil. O Eiji estava estudando um guia de zona dimensional quando ouviu a porta sendo aberta. Ele olhou para a pessoa que havia entrado e não conseguiu deixar de franzir a testa. Sua memória era muito boa, especialmente quando se tratava de rostos. No entanto, ele não conseguia se lembrar de onde tinha visto esse garoto bonito antes. Os estudantes de intercâmbio da Bright Prospects College chegaram hoje. Esse garoto deve ser um deles, certo? O Eiji adivinhou a origem de Ming Xiu e pensou consigo mesmo, por que o novo estudante de intercâmbio está aqui no conselho estudantil em vez de em seu dormitório? Olá, sou o presidente do conselho estudantil, o Eiji. Posso ajudar em alguma coisa? O Eiji disse a Ming Xiu de maneira amigável, como se fosse uma figura política cumprimentando os pobres no campo. No coração de Eiji, a Bright Prospects College era uma faculdade de terceira categoria. Portanto, seus alunos não eram muito diferentes dos pobres e necessitados. Permitir sua entrada na Sunset College era uma forma de caridade. Ming Xiu olhou para o Eiji e disse, você é o presidente do conselho estudantil, o Eiji. Sou eu. O Eiji assentiu com um sorriso. Ele parecia extraordinário e secretamente se sentia presunçoso. Até mesmo um aluno da Bright Prospect me conhece. Como esperado, já sou famoso em outros lugares. Você pode lutar comigo em combate real. Quero saber o quão forte é o aluno mais forte do Sunset College. Ming Xiu explicou diretamente seu propósito de vir. O Eiji sorriu e disse a Ming Xiu, você é um aluno de intercâmbio do Bright Prospects College. Ming Xiu assentiu levemente e continuou, você decide a hora e o lugar. Jovem garoto de uma escola de terceira categoria, ansioso para provar a si mesmo. Que pena que ele seja excessivamente ambicioso. Ele quer me desafiar, o presidente do conselho estudantil, no momento em que estiver aqui. Ele ainda é muito jovem. O Eiji tinha experiência em lidar com tais assuntos. Mantendo o sorriso, ele pegou uma moeda e colocou-a na mesa. Então, ele disse a Ming Xiu, bem, não há necessidade de passar por todo esse problema. Vê esta moeda? Eu farei algo com ela. Se você puder fazer o mesmo, será o vencedor. Ok, Ming Xiu concordou sem hesitar. Fim do capítulo. Capítulo 312 Discípulo aceita o desafio. O Eiji estendeu a palma da mão e casualmente pressionou a moeda na mesa. Então, ele removeu a mão e sorriu para Ming Xiu. Viu isso? O olhar de Ming Xiu pousou na moeda e viu um buraco em forma de agulha no meio da moeda. Ele estendeu a mão e pegou a moeda. A moeda havia sido perfurada, mas a mesa abaixo não estava danificada. Condensando forças em uma agulha, Ming Xiu disse enquanto colocava a moeda na mesa. Você tem um olho muito aguçado. Você pode tentar também. O Eiji estava muito satisfeito consigo mesmo.
Sua habilidade de condensar forças em sua palma em uma agulha era algo de que ele mais se orgulhava. Além disso, ele podia controlar essa técnica facilmente e livremente. Era impossível para uma pessoa comum, mesmo que trabalhasse duro por mais de uma década. Não tinha nada a ver com a força de alguém, porque era uma manifestação do controle de sua força. Caso contrário, não importa quão poderosa seja a força de alguém, mesmo que pudesse esmagar uma moeda, não deixaria apenas um buraco do tamanho de uma agulha. Com essa técnica, o Eiji fez muitos desafiantes recuarem sem lutar. Ele já estava acostumado. Ming Xiu não disse nada. Ele apenas estendeu a palma da mão e pressionou-a na moeda. Então, ele removeu a palma da mão e disse ao Eiji: agora você pode lutar comigo em um combate real. O Eiji olhou para a moeda e ficou chocado. Ele viu um buraco na moeda que era menor do que o buraco que ele havia deixado para trás. Pegando a moeda e vendo que não havia danos à mesa, o Eiji pensou consigo mesmo: é surpreendente que uma escola de terceira categoria como a Bright Prospects College tenha um especialista em controle de força. Esse cara parece um punhado. É necessário que eu o derrote, mas não há benefício nisso. Mas se eu perdesse, minha reputação não seria arruinada? Com esse pensamento em mente, o Eiji de repente teve uma ideia. Ele sorriu para Ming Xiu e perguntou: como devo me dirigir a você? Ming Xiu, respondeu Ming Xiu. Ming Xiu, você obviamente pode me desafiar, mas eu tenho que esclarecer uma questão primeiro. Você está tentando me desafiar, o presidente do conselho estudantil, ou o especialista número 1 do nosso Sunset College? O Eiji perguntou. Há alguma diferença? Ming Xiu perguntou. Claro que há. Embora eu seja o presidente do conselho estudantil, o especialista número 1 publicamente reconhecido em nossa escola é outra pessoa. Se você quer desafiar o especialista número 1, temo que você tenha escolhido a pessoa errada, disse o Eiji. Quem é o mais forte? Ming Xiu perguntou. O especialista número 1 da nossa escola é Rui Haifeng, que é conhecido como o Punho Invencível. O Eiji vendeu Rui Haifeng diretamente. Afinal, ele e Rui Haifeng eram rivais. Fazer com que Ming Xiu causasse problemas para Rui Haifeng era a melhor opção. Onde posso encontrá-lo? Quando Ming Xiu ouviu o título impressionante de Punho Invencível, ele não achou que o Eiji estava mentindo. Se ele não fosse tão forte, ele não ousaria mencionar Invencível em seu título. Além disso, como presidente do conselho estudantil da Sunset College, era improvável que o Eiji falasse bobagens. O Eiji não estava falando bobagens. Rui Haifeng tinha um apelido assim, mas era apenas um usado de brincadeira. O Eiji costumava odiar o apelido de Rui Haifeng, mas era uma oportunidade perfeita para usá-lo agora. Espere um minuto. O Eiji fez uma ligação e rapidamente descobriu o paradeiro de Rui Haifeng. Ele então disse a Ming Xiu com um sorriso: ele deve estar na Gruta do Portão do Dragão. Não é difícil encontrar a área. Basta perguntar no campus ou usar a navegação do seu telefone. Obrigado. Ming Xiu se virou e saiu. Depois que Ming Xiu saiu, o Eiji olhou para a moeda novamente. O furo da agulha não era apenas pequeno, mas também muito redondo. Era muito mais intrincado do que o de Eiji. Esse cara é bem impressionante. Se eu lutasse com ele, talvez não conseguisse vencer. Como uma escola de terceira categoria como a Bright Prospects College produziu uma aberração dessas? O Eiji ficou intrigado. Um aluno como ele deveria ter conseguido entrar em uma escola de prestígio. No entanto, pensando em como ele havia causado grandes problemas para Rui Haifeng, o Eiji se sentiu feliz novamente. Se Ming Xiu realmente derrotasse Rui Haifeng, seria divertido. Zhou Wen foi até a casa de Wang Mingyuan para estudar. Assim que chegou à Gruta do Portão do Dragão, viu Ming Xiu parado no cruzamento, olhando para o telefone como se estivesse hesitando sobre qual caminho tomar. Pare de procurar. O GPS é inútil aqui na Gruta do Portão do Dragão. Para onde você quer ir? Zhou Wen caminhou até ele e perguntou. Vendo que era Zhou Wen, Ming Xiu perguntou: estou procurando por Rui Haifeng.
Ouvi dizer que ele está na caverna do velho dragão, certo? Por que você está procurando por Hui Haifeng? Zhou Wen perguntou curiosamente. O Eiji disse que ele é o especialista número 1 no Sunset College, então eu queria ver o quão forte o especialista número 1 do Sunset College é, disse Ming Xiu. Zhou Wen ficou um tanto sem palavras quando ouviu isso. Ele havia enviado Ming Xiu para o Eiji, e o Eiji acabou enviando-o para Hui Haifeng. Você conhece Hui Haifeng? Ming Xiu avaliou Zhou Wen e perguntou. Estamos sob o mesmo tutor, então somos considerados companheiros discípulos, disse Zhou Wen enquanto pensava em como poderia resolver o problema que era Ming Xiu. Zhou Wen, o que você está fazendo aqui? Hui Haifeng perguntou enquanto saía da gruta do portão do dragão antes que Zhou Wen pudesse pensar em uma solução. Este é Ming Xiu do Bright Prospects College. Ele quer desafiá-lo. Zhou Wen não teve escolha a não ser apresentar Ming Xiu a Hui Haifeng. Ming Xiu, por que você quer me desafiar? Hui Haifeng não entrou em pânico e perguntou com um sorriso. Alguém disse que você é o especialista número 1 do Sunset College. Quero saber o quão forte é o especialista número 1 do Sunset College, disse Ming Xiu. Isso mesmo, essa pessoa tem um olhar aguçado, mas Ming Xiu, se alguém pode me desafiar como você, como o especialista número 1 do Sunset College, eu não estaria ocupado o dia todo. Só aceitar desafios me cansaria até a morte. Hui Haifeng então mudou de assunto e apontou para Zhou Wen. Vamos fazer isso. Ele é meu júnior e está na posição mais baixa entre os 4 discípulos do nosso tutor. Ele também é o mais fraco. Tente derrotá-lo primeiro antes que eu considere aceitar seu desafio. Zhou Wen quase cuspiu a água que tinha acabado de beber. Hui Haifeng era muito descarado. Ming Xiu olhou para Zhou Wen e gesticulou para que ele lançasse um ataque. Eu vou incomodar você. Zhou Wen estava um pouco deprimido. Ele não tinha tempo para lutar com Ming Xiu. Ele ainda tinha algumas perguntas para fazer a Wang Mingyuan. Assim como Zhou Wen estava pensando, Feng Qiuyan o viu e correu, imediatamente perguntando, treinador, eu já descobri o que você me ensinou da última vez. Quando é a próxima aula? Zhou Wen apontou para Ming Xiu e disse, Ren. Feng Qiuyan, deixe-me apresentá-lo. Este é Ming Xiu da Bright Prospects College, um estudante de intercâmbio que acabou de chegar à nossa escola. Ele é muito forte, você pode lutar com ele. É uma maneira de testar sua recente melhora em força. Tudo bem, Feng Qiuyan concordou imediatamente, seus olhos cheios de espírito de luta. Fim do capítulo. Capítulo 313 Decisão de Ming Xiu. Ming Xiu revelou um olhar de desgosto. Quando ouviu Feng Qiuyan chamar Zhou Wen de treinador, ele pensou que Feng Qiuyan era apenas um aluno treinado por Zhou Wen. Ele sentiu que Zhou Wen estava menosprezando-o pedindo para lutar com alguém assim. A força de Feng Qiuyan não é mais fraca que a minha. Contanto que você possa vencê-lo, você pode desafiar diretamente o Sr. Haifeng. Zhou Wen rapidamente direcionou o problema de volta para Hui Haifeng. Quando Ming Xiu ouviu isso, sua expressão suavizou e ele olhou para Feng Qiuyan. Esta cena espetacular finalmente se desenrolou enquanto eles trocavam olhares e imediatamente foram para a arena. Ming Xiu originalmente imaginou que poderia derrotar facilmente Feng Qiuyan, que não era famoso, mas ele falhou em ganhar vantagem quando a batalha começou. As técnicas de sabre de Feng Qiuyan já tinham os indícios de um mestre. Ele atacava livremente com entusiasmo, seu espírito e coragem se tornando mais fortes enquanto ele lutava. Seu sabre pousou como rios celestiais turbulentos que impediram seu oponente de recuperar o fôlego. Ming Xiu não pôde deixar de ficar sério. Ele usou seus incríveis poderes de providência da vida e lutou com Feng Qiuyan com todas as suas forças. Mas mesmo assim, foi apenas um empate. Ele achou difícil garantir a vitória. O choque de Ming Xiu foi indescritível. Sua providência da vida era Peerless Twins, ele aprendeu tudo muito mais rápido do que os outros. Ele levou dias para dominar algo que outros poderiam precisar de um ano.
Ele só precisava de uma olhada em conceitos que iludiam os outros para entendê-los rapidamente. Entre seus colegas, ele nunca havia experimentado a sensação de ter um oponente. Ele originalmente acreditava que o Sunset College era apenas um pouco mais famoso, e seus alunos não eram nada demais. Era impossível para eles serem mais fortes do que ele. No entanto, ele nunca esperou que não seria capaz de derrotar Feng Qiuyan, apesar de dar tudo de si. E como Feng Qiuyan chamava Zhou Wen de treinador, era óbvio que ele havia sido treinado por Zhou Wen. Além disso, Hui Haifeng afirmou que Zhou Wen era o mais fraco entre os 4 alunos de seu tutor. O Sunset College é realmente cheio de talentos ocultos. Ming Xiu, que originalmente pensou que seria chato ser um estudante de intercâmbio no Sunset College, de repente mudou o brilho em seus olhos. Os dois estavam lutando na arena por mais de 1 hora, mas não havia vencedor. Ambos acabaram exaustos e sem energia. Esse Zhou Wen é realmente seu treinador. Ming Xiu não acreditava que uma pessoa que pudesse lutar com ele até o empate seria treinada por alguém da idade deles. Sim, Feng Qiuyan respondeu honestamente. Então, é como ele disse. Sua força é quase a mesma que a dele. Ming Xiu perguntou novamente. Não sei a força do treinador, mas foi só por causa de seus 3 pontos nos últimos 2 ou 3 meses que cheguei ao meu reino atual. Antes disso, eu não seria páreo para você. Eu teria sido derrotado em 10 movimentos. Feng Qiuyan acreditava que estava dizendo a verdade, mas nem ele mesmo sabia que Zhou Wen não lhe dera nenhuma dica séria, ele havia descoberto tudo sozinho. No entanto, essas palavras soaram completamente diferentes nos ouvidos de Ming Xiu. Era inacreditável que uma pessoa que não conseguia suportar nem 10 de seus ataques antes pudesse agora empatá-lo com apenas 3 pontos de Zhou Wen. Feng Qiuyan parecia uma pessoa rígida e focada. Ele não parecia alguém que mentiria. Na verdade, existe um gênio neste mundo. Eu tinha uma visão tão estreita do mundo antes. Parece que fiz a escolha certa ao vir para Sunset College. Ming Xiu riu de repente. A vida sem um oponente e um objetivo era muito chata para ele. Agora, com alguém como Feng Qiuyan e Zhou Wen aparecendo, ele sentiu como se tivesse ganhado vida. Tian Zhenzen havia organizado que os alunos do Bright Prospects se reunissem na cantina. Ela ocasionalmente olhava para a entrada da cantina, mas não via aquela figura familiar. Zhenzen, já perguntamos por aí. O melhor aluno do Sunset College para o teste abrangente deste ano é o presidente do conselho estudantil, o EIG, mas ele não é o mais famoso. É um calouro chamado Zhou Wen. Ele ficou entre os 10 primeiros no estágio mortal. Não muito tempo atrás, ele derrotou John do Covenant College e ajudou o exército a derrotar as Sky Spiders. Um aluno do Bright Prospects College contou as palhaçadas de Zhou Wen no Sunset College com grande familiaridade. Embora Zhou Wen seja muito forte e muito mais forte do que nós, ele definitivamente não é páreo para Ming Xiu, disse Tian Zhenzen confiantemente. Claro, não importa o quão forte Zhou Wen seja, ele é apenas um aluno um pouco mais forte. Como ele pode ser comparável a Ming Xiu? Ele é o deus do nosso Bright Prospects, disse outro aluno do Bright Prospects com naturalidade. Os outros alunos também concordaram. Ming Xiu era muito dominante no Bright Prospects College. Ele era um deus no coração de todos os alunos. Até os tutores acreditavam que Ming Xiu poderia ter uma chance de ficar entre os 10 melhores de toda a liga. Já que Zhou Wen é tão famoso, deixe Ming Xiu desafiá-lo primeiro para que ele possa se tornar famoso em uma batalha. Deixe aqueles caras arrogantes do Sunset College saberem o que são os verdadeiros gênios. Tian Zhen estava cheia de confiança. Ela parecia ser capaz de prever como todos os alunos do Sunset College ficariam atordoados quando Ming Xiu derrotasse Zhou Wen. Enquanto conversavam, Ming Xiu se aproximou. Ming Xiu, por que você está tão atrasado? Tian Zhenzen rapidamente convidou Ming Xiu para se sentar ao seu lado. Algo surgiu, disse Ming Xiu. Ming Xiu, já perguntamos por aí. Agora, Sunset College.
Antes que Tian Zenzhen pudesse terminar sua frase, Ming Xiu a interrompeu. Zenzhen, antes de vir, minha mãe deve ter lhe dado secretamente uma boa quantia de dinheiro, certo? Ming Xiu olhou para Tian Zenzhen e perguntou. A tia preparou para você, só por precaução. Foi para o caso de você precisar urgentemente de dinheiro, disse Tian Zhen, envergonhado. Dê-me 20 mil, disse Ming Xiu. Para que você quer o dinheiro? Tian Zenzhen perguntou enquanto transferia o dinheiro, confusa. Quero contratar Zhou Wen para ser meu treinador pessoal. Gostaria que ele me desse algumas dicas e orientação de cultivo, disse Ming Xiu animadamente. Tendo tido uma longa conversa com Feng Qiuyan, ele cada vez mais achava Zhou Wen incompreensível. Realmente valia a pena poder contratar alguém como Zhou Wen para ensiná-lo por 20 mil. Ming Xiu era um gênio de ponta que conseguia aprender qualquer coisa rapidamente, mas isso também o fez perder a direção. Ele não sabia o que deveria aprender. Parecia que ele conseguia aprender tudo e qualquer coisa, mas ele tinha a sensação incômoda de que não era bom em nada. Era uma sensação horrível. Antes da batalha de hoje, Ming Xiu ainda sentia que era apenas solidão derivada da invencibilidade, mas depois de sua batalha com Feng Qiuyan, ele percebeu que ainda não havia encontrado seu próprio caminho. Após as repetidas recomendações de Feng Qiuyan, Ming Xiu decidiu contratar Zhou Wen para elaborar um plano de cultivo para ele e para guiá-lo para fora de sua confusão. Feng Qiuyan o informou que cada aula custava 20 mil. Tian Zenzhen ficou pasma quando ouviu isso. Ela olhou para Ming Xiu em transe. Sua boca ficou aberta por um longo tempo. Ela nem percebeu que havia derrubado a comida que estava comendo. Eles estavam discutindo como Ming Xiu poderia derrotar Zhou Wen e como ele poderia se tornar famoso no Sunset College, mas num piscar de olhos, o Deus em seus olhos realmente quis contratar Zhou Wen como treinador. Ele até queria que ele o guiasse em seu cultivo. O silêncio caiu na mesa com apenas Ming Xiu falando em excitação. Fim do capítulo. Capítulo 314 Talento em cartas de baralho. Ming Xiu, você está com febre? Tian Zenzhen tocou a cabeça de Ming Xiu e perguntou curiosamente. Ming Xiu empurrou a mão de Tian Zenzhen para longe. Claro que não. Então por que você quer contratar Zhou Wen para ser seu treinador? Você não deveria derrotá-lo, tornando-se famoso no Sunset College. Tian Zenzhen disse. Eu já lutei com um aluno que ele treinou, disse Ming Xiu. Seu oponente não deveria ser ele. Por que você estaria lutando com o aluno dele? O que aconteceu no final? Tian Zenzhen fez 3 perguntas seguidas. Foi um empate. Eu não consegui vencê-lo mesmo quando usei toda a minha força. A técnica de sabre dessa pessoa é muito poderosa, disse Ming Xiu animadamente. Tian Zenzhen e os alunos do Bright Prospects College ficaram alarmados. Ming Xiu era uma pessoa tão forte, mas ele só conseguiu um empate com o aluno de Zhou Wen. Era difícil acreditar o quão poderoso Zhou Wen era. Ming Xiu continuou, aquele aluno só frequentou 3 das aulas particulares de Zhou Wen. Segundo ele não teria sido forte o suficiente para receber 10 golpes meus há cerca de 3 meses. O que? Tian Zenzhen e o resto sentiram que seus cérebros estavam faltando. A pessoa poderia lutar contra Ming Xiu para um empate com apenas 3 aulas particulares. Para eles, isso soou como um conto de fadas. Ming Xiu, o que você disse é verdade. Tian Zhen estava incrédulo. Não pode estar errado. Uma pessoa como Feng Qiuyan não mentiria. Além disso, Zhou Wen está apenas em último lugar entre os 4 alunos de seu tutor. Ele é o mais fraco. Este é o famoso Sunset College. Que tipo de monstros são eles? Tian Zenzhen e companhia ficaram perplexos. Para eles, o invencível Ming Xiu não parecia tão excepcional no Sunset College. No entanto, Ming Xiu estava muito animado. Achei que seria uma viagem chata, mas não esperava que fosse a escolha certa. A Sunset College faz jus ao seu nome. Há tantos estudantes poderosos aqui. Esse sentimento é ótimo. No laboratório de Wang Mingyuan, apenas Zhou Wen e Zhong Zia estavam por perto.
Os dois estavam jogando cartas um de frente para o outro, e havia vários pedaços de papel colados no rosto de Zhou Wen. Zhou Wen tinha vindo originalmente para fazer algumas perguntas de cultivo a Wang Mingyuan, mas Wang Mingyuan ainda não havia retornado do Poço do Dragão. Zhong Zia sugeriu jogar cartas, já que eles não tinham nada para fazer. Zhou Wen recusou a princípio, já que jogar era melhor do que jogar cartas. No entanto, Zhong Zia disse que se Zhou Wen pudesse derrotá-lo nas cartas, ele daria a Zhou Wen um cristal de técnica de movimento épico. Embora Zhou Wen não fosse bom em jogar cartas, ele acreditava que jogos de cartas entre duas pessoas dependiam de 30% de habilidade, 70% de sorte. Mesmo que suas habilidades não fossem boas, ele poderia vencer contanto que sua sorte fosse boa. No entanto, ele nunca imaginou que Zhong Zia iria querer jogar reverse com ele. Assim que ele cometeu um erro, ele perdeu. Os 3 pedaços de papel no rosto de Zhou Wen foram uma punição por ele ter jogado a carta errada. Zhou Wen já tinha visto seus 3 veteranos jogarem reverse antes, então ele tinha uma ideia de como jogar. No entanto, assistir era uma coisa, mas jogar era uma questão totalmente diferente. Era muito fácil jogar as cartas erradas neste jogo. Zhong Zia jogou as cartas na ordem normal, enquanto Zhou Wen jogou as cartas na ordem inversa. Por exemplo, se Zhou Wen jogasse um 7, Zhong Zia precisava jogar um 8 ou mais. No entanto, Zhou Wen não podia jogar um 9. Em vez disso, ele tinha que jogar uma carta menor que 8 para ser menor que o 8 de Zhong Zia. Essa forma de jogar era muito especial. Era a primeira vez que Zhou Wen jogava, e ele tinha que jogar as cartas ao contrário. Zhong Zia falou com ele enquanto jogava, fazendo Zhou Wen jogar as cartas da maneira normal. Foi assim que ele perdeu todas as 3 partidas. Não teve nada a ver com suas cartas ruins. Enquanto Zhong Zia jogava suas cartas, ele sorriu e disse: "Júnior, o reverso não é tão fácil de jogar. Quando Jiang Yan ensinou a mim e a Hui Haifeng, nós dois tínhamos muitos pedaços de papel em nossos rostos. Apenas conte como dinheiro da mensalidade. Eu já sei o que fazer." De novo, disse Zhou Wen. "Você pode jogar quantas rodadas quiser", disse Zhong Zia com um sorriso. Não era fácil mudar o pensamento habitual. Tendo vivido por mais de 10 anos e jogando cartas da maneira normal, ter alguém jogando na ordem inversa tornava fácil para alguém jogar as cartas erradas. Quando ele começou, Zhong Zia também passou um bom tempo se adaptando a esse tipo de processo de pensamento reverso. Definitivamente não seria fácil para Zhou Wen se acostumar imediatamente. Além disso, Zhong Zia falou deliberadamente com Zhou Wen, desviando sua atenção na conversa. Isso tornou mais fácil para Zhou Wen cometer erros. Quando Zhong Zia começou a jogar reverse, ele não ousou falar com Jiang Yan. Ele cometeu erros no momento em que se distraiu. Somente depois de um longo período de tempo ele conseguiu jogar cartas e conversar com Jiang Yan e a empresa. A situação de Hui Haifeng era semelhante à dele. A única pessoa que conseguia jogar reverse e conversar com ele sem cometer erros era Wang Mingyuan. Zhong Zia não sabia se Wang Mingyuan já tinha jogado reverse antes ou se havia outro motivo. Resumindo, ele nunca tinha visto Wang Mingyuan cometer um erro ao jogar reverse. Zhong Zia nunca tinha visto Jiang Yan, que havia sugerido reverse, cometer um erro também. No entanto, como Jiang Yan foi quem sugeriu, ele imaginou que ela devia ter experiência, então não era estranho. Zhong Zia pensou originalmente que Zhou Wen definitivamente precisaria de algum tempo para se acostumar, ou que ele não falaria com ele. Ele se concentraria em jogar cartas e pensaria lentamente para evitar erros. No entanto, Zhou Wen não fez isso. Ele continuou conversando enquanto jogava. A velocidade com que ele jogava as cartas também era normal, ele não diminuiu o ritmo deliberadamente para pensar. A partir da 4ª rodada, Zhou Wen parou de cometer erros. Embora ele ainda tenha perdido no final, foi porque suas cartas não eram boas, bem como a falta de habilidade necessária para comparar cartas jogadas.
Como ele se acostumou tão rápido? Zhongzhi achou inacreditável e continuou jogando mais algumas rodadas com Zhou Wen. Ele logo percebeu que Zhou Wen realmente havia se acostumado. Não importa o quanto ele falasse com Zhou Wen ou o quão distraídos seus tópicos fossem, ele não conseguia fazer Zhou Wen cometer erros. O talento desse cara nesse aspecto pode ser melhor do que o meu e o de Hui Haifeng. Zhongzhi ficou um pouco surpreso. Vendo como Zhou Wen não estava mais cometendo erros e como sua técnica estava melhorando, Zhongzhi estava realmente com medo de falhar nessa tarefa simples. Por isso, ele disse com uma risada para se livrar disso: não vou mais jogar. Que chato, vamos jogar mais 2 rodadas. Não vou pegar seu cristal se você perder. Zhou Wen tinha acabado de pegar o jeito e achou interessante, então ele naturalmente não deixaria Zhongzhi escapar. Zhongzhi não teve escolha a não ser concordar com mais 2 rodadas. Quando Wang Mingyuan saiu do Poço do Dragão, Zhongzhi e Zhou Wen tinham muitos pedaços de papel em seus rostos. Isso surpreendeu Wang Mingyuan um pouco. Pelo que ele sabia, provavelmente era a primeira vez que Zhou Wen jogava reverso. No entanto, ele conseguiu jogar bem com Zhongzhi, parecia que ele era muito talentoso nessa área. Fim do capítulo. Capítulo 315. Gosto do seu método de ensino. Largue, meu bebê tigre. Zhou Wen matou os tigres na caverna Binyang inúmeras vezes no jogo, mas ele estava mais uma vez decepcionado. Ainda não havia nenhum ovo de companheiro. É realmente tão difícil conseguir animais de estimação que adicionaram sorte? Zhou Wen ficou um tanto sem palavras. Ele se lembrou de que Wang Lu tinha conseguido um bebê tigre da sorte na primeira vez que ela veio. Por que era tão difícil para ele? Ele foi para a piscina do dragão venenoso mais uma vez. Felizmente, isso lhe deu uma surpresa agradável quando um cristal de habilidade de energia primordial caiu. Depois que Zhou Wen o absorveu, o sistema o notificou que ele havia aprendido o dedo de dragão venenoso 5. Agora, Zhou Wen tinha 4 tipos de dedo de dragão venenoso, ele só estava faltando o dedo de dragão venenoso 3. Na verdade, alguns cristais de dedo de dragão venenoso caíram anteriormente, mas eles eram repetidos. Havia mais de um S, 4S e 2S, 3S e 5S pareciam especialmente raros, mas ele finalmente conseguiu um drop de 5 hoje. No entanto, ainda não havia sinal de um 3. Ele também não tinha drop de Dragon Transformation Art. A taxa de drop era similarmente baixa. Sem opções, Zhou Wen só conseguia moer lentamente. Afinal, ele tinha muitas oportunidades. Só levou tempo. Ding Dong. Assim que Zhou Wen estava prestes a ir para o mar subterrâneo para cometer suicídio, a campainha tocou de repente. Ele abriu a porta e viu Ming Xiu. Por que você está aqui? Qual é o problema? Zhou Wen olhou para Ming Xiu, confuso. Esse sujeito era bastante independente. Mesmo que algo acontecesse, ele provavelmente não procuraria seu mentor-aluno. Zhou Wen, quero que você seja meu treinador pessoal. Uma aula particular custa 20 mil, certo? Me dê os detalhes da sua conta e eu os transferirei para você agora, disse Ming Xiu sem rodeios. Ele já havia jogado fora o número de telefone de Zhou Wen e não teve escolha a não ser procurá-lo ele mesmo. Depois de perguntar por um tempo, ele finalmente descobriu onde Zhou Wen morava. Não dê ouvidos às bobagens de Feng Qiuyan. Sou apenas um aluno como você. Como posso ser qualificado para ser seu treinador pessoal? Zhou Wen imediatamente adivinhou o que Feng Qiuyan havia dito quando ouviu as 2 palavras-chave. Porque sou um aluno da Bright Prospects. Ming Xiu entendeu mal e pensou que Zhou Wen não queria ser seu treinador pessoal porque ele não era um aluno da Sunset College. Não, não é isso. Eu realmente não tenho qualificações para lhe ensinar. Zhou Wen balançou a cabeça e explicou. Ming Xiu abaixou a cabeça e ponderou por um momento. Assim que Zhou Wen imaginou que estava prestes a recobrar o juízo, Ming Xiu olhou para cima e disse a Zhou Wen, lembro que você deveria ser meu mentor estudantil, certo? Também é sua responsabilidade me dar aulas, certo? Isso.
Zhou Wen ficou momentaneamente sem palavras. Qual é seu número de telefone? Adicione-me como amigo. Será mais fácil entrar em contato com você no futuro, Ming Xiu perguntou a Zhou Wen enquanto pegava seu telefone. Deixe-me esclarecer, eu realmente não tenho nada para lhe ensinar. Não há necessidade de dinheiro. Vamos estudar juntos. Zhou Wen desamparadamente pegou seu telefone e adicionou Ming Xiu. Você não precisa ser tão humilde. Eu ouvi sobre o que você fez de Feng Qiuyan. Sua maneira de ensinar é realmente única e deixa uma impressão profunda. Espero que você possa usar esse método para me ensinar. Depois que Ming Xiu adicionou Zhou Wen como amigo, ele imediatamente transferiu 20 mil para ele. O que Feng Qiuyan disse a ele? A testa de Zhou Wen estava coberta de suor frio. Quem sabia que tipo de método de ensino idiota ele tinha? Não era algo que Zhou Wen conhecesse de qualquer maneira. Você pode fazer o que quiser. Eu não tenho tempo hoje. Amanhã é o dia em que a senhora Wang atribuirá missões de dever de casa. Vamos completar a missão juntos quando ela for lançada. Zhou Wen não explicou, nem se preocupou em explicar, ensinando através da prática real. Você é exatamente como Feng Qiuyan disse. Ming Xiu assentiu satisfeito e ignorou a reação de Zhou Wen antes de se virar para sair. Zhou Wen ficou boquiaberto com a figura de Ming Xiu partindo. Depois de um longo tempo, ele murmurou para si mesmo, ele está louco. Quando ele voltou, viu uma mensagem não lida no telefone. Era uma mensagem de Ansheng. Eles fizeram uma nova descoberta nas ruínas e encontraram a entrada do santuário interno. No entanto, a situação do santuário interno era terrível. Alguns grupos de pessoas morreram com causas desconhecidas. Nenhuma pessoa saiu viva até o momento. Ansheng e o resto estavam pensando em várias maneiras de estudar os segredos do santuário interno, esperando encontrar o velho Senhor Ouyang o mais rápido possível. Ele informaria Zhou Wen se houvesse alguma notícia. Zhou Wen enviou uma mensagem para Ansheng, mas não recebeu nenhuma resposta. Ele não sabia se Ansheng havia entrado em uma área sem sinal ou se estava muito ocupado para responder. Tenho que pensar rapidamente em uma maneira de passar pelo mar subterrâneo e chegar ao templo. É melhor usar o avatar cor de sangue para explorar o santuário interno do que deixar aqueles guerreiros se sacrificarem por nada. Zhou Wen estava com medo de que o antigo diretor já tivesse morrido no santuário interno. Se isso acontecesse, o que quer que ele fizesse agora não teria sentido. Na manhã seguinte, Zhou Wen recebeu uma mensagem do grupo da classe. Era a missão de dever de casa atribuída por Wang Fei. É só matar um guerreiro dourado. Zhou Wen deu um suspiro de alívio quando viu o quão simples era a missão de dever de casa. Ele precisava de muito tempo para se esforçar. Ele não tinha tempo ou esforço para gastar tempo pesquisando sobre outros assuntos. Era melhor se ele pudesse completar sua missão de dever de casa facilmente. Treinador, quando você vai fazer as missões de casa? Zhou Wen estava prestes a se lavar quando recebeu uma mensagem de Ming Xiu. A missão de dever de casa precisava ser concluída em 10 dias. Zhou Wen planejou originalmente ir em alguns dias. Mas seria ainda mais problemático se Ming Xiu lhe enviasse mensagens diariamente. Portanto, Zhou Wen pensou sobre isso e decidiu fazer sua missão de dever de casa hoje para evitar que Ming Xiu o procurasse novamente. Eles combinaram de se encontrar na caverna Míria de Buda, e quando ele chegou, percebeu que Ming Xiu já estava esperando por ele lá. Treinador, o que você planeja me ensinar hoje? Ming Xiu perguntou. Eu disse a você que não tenho nada para lhe ensinar. Hoje, vamos apenas fazer as missões de dever de casa, matar um guerreiro dourado, disse Zhou Wen enquanto caminhava. Matar um guerreiro dourado? Ming Xiu revelou uma expressão pensativa como se estivesse pensando em algo. Guerreiros dourados tinham uma defesa muito alta e suas taxas de queda eram baixas. Portanto, poucas pessoas vinham aqui. Quanto aos outros alunos que receberam a missão de matar um guerreiro dourado, eles provavelmente ainda estavam estudando os materiais relativos ao guerreiro dourado e viriam em 1 ou 2 dias.
Portanto, quando Zhou Wen e Ming Xiu entraram na caverna Miria de Buda, não havia mais ninguém lá. Você está confiante em matar o Guerreiro Dourado? Zhou Wen se virou para perguntar a Ming Xiu. Sim, eu já li sobre o Guerreiro Dourado. Não é difícil para mim, respondeu Ming Xiu. Então você vai primeiro. Eu farei a gravação para você, disse Zhou Wen a Ming Xiu. Gravar um vídeo para entregá-lo a Wang Fei era a maneira de fornecer evidências de que eles haviam concluído a missão de dever de casa. Não poderia ser outra coisa, mas quando Ming Xiu ouviu, havia um significado totalmente diferente. Ele quer criar um plano de cultivo direcionado somente depois de entender minhas habilidades e características. Ming Xiu decidiu mostrar sua força para que Zhou Wen entendesse sua situação atual. Fim do capítulo. Capítulo 316 Seu destino. Zhou Wen observou Ming Xiu lutando contra o Guerreiro Dourado enquanto seus olhos tremiam constantemente. Ming Xiu era realmente impressionante. Em termos de habilidades de combate, ele não era inferior a Zhou Wen. Além disso, ele era habilidoso e proficiente em todos os tipos de técnicas. No entanto, não importa o quão forte ele fosse, qual era o sentido de derrotar um Guerreiro Dourado? Ming Xiu já havia passado mais de 1 hora lutando contra ele. Ele poderia facilmente ter matado um Guerreiro Dourado, mas ele sempre atacaria implacavelmente apenas para acertá-lo suavemente. Não se sabia quantas vezes o Guerreiro Dourado havia sido atingido por ele. Ele foi terrivelmente espancado, mas ainda longe de ser espancado até a morte. Até Zhou Wen não aguentou mais. Embora fosse uma criatura dimensional, ele não precisava torturá-lo dessa forma. Se você quer matar, mate-o. Caso contrário, apenas vá embora. Qual é o sentido de torturá-lo por mais de 1 hora? Você é um sádico. Zhou Wen não tinha uma imaginação como a de Ming Xiu. Ele acreditava que Ming Xiu estava exibindo suas habilidades e capacidades. Ming Xiu, por outro lado, estava muito animado. Ele exibiu todas as coisas que sabia. No entanto, Ming Xiu era simplesmente talentoso demais. A amplitude do que ele sabia era simplesmente extensa. Ele as exibiu uma por uma até que começou a suar de exaustão. No entanto, Ming Xiu sentiu que era necessário. Caso contrário, Zhou Wen não entenderia bem sua situação. Como então ele poderia adaptar um plano de cultivo para ele? Se isso fosse no passado, Zhou Wen seria capaz de localizar Ming Xiu sem nem mesmo olhar, graças ao Truth Listener. Se não fosse pela necessidade de gravá-lo, Zhou Wen estaria jogando. Agora que o Truth Listener ainda estava incubando, Zhou Wen não era capaz de gravar Ming Xiu com precisão se seus olhos permanecessem abertos na tela. Portanto, ele só podia fazer a gravação pacientemente. No entanto, ele já estava se sentindo um pouco impaciente esperando. Isso era basicamente desperdiçar seu tempo. Ele esperou até que Ming Xiu finalmente sentisse que havia terminado sua demonstração e matasse o Guerreiro Dourado. Até Zhou Wen se sentiu ofendido por isso. É sua vez de gravar, Zhou Wen disse a Ming Xiu, que estava enxugando o suor. Tudo bem. Ming Xiu assentiu e apontou o telefone para Zhou Wen antes de segui-lo. Zhou Wen estava se sentindo ansioso por toda a espera. Ele correu para a frente no momento em que viu um Guerreiro Dourado. Ele pegou sua lâmina de bambu e cortou o Guerreiro Dourado antes de olhar para Ming Xiu infeliz. Ele então se virou e saiu. Eu finalmente posso voltar a jogar, Zhou Wen pensou consigo mesmo. Ming Xiu parecia pensativo quando viu Zhou Wen fatiar o Guerreiro Dourado. É uma técnica de sabre limpa e direta, mas não há nada de especial nela. É que o sabre é tão afiado. Espere, definitivamente não é tão simples. Feng Qiuyan disse que Zhou Wen adora integrar o que quer dizer em suas ações. Ele deve ter insinuado algo quando olhou para mim com um olhar tão estranho. Deve haver algum segredo escondido no movimento do sabre. É que ainda não entendi, pensou Ming Xiu. Vamos encerrar por hoje. Entrarei em contato com você novamente quando a próxima missão de dever de casa estiver disponível, disse Zhou Wen a Ming Xiu ao sair da caverna Miria de Buda.
Ao ouvir essas palavras, Ming Xiu ficou ainda mais certo do segredo por trás do movimento do sabre de Zhou Wen. Caso contrário, não havia como Zhou Wen não elaborar um plano para ele e deixá-lo sair depois que ele pagasse os 20.000. Treinador, não se preocupe. Definitivamente terei alguns insights antes da próxima missão de dever de casa, disse Ming Xiu a Zhou Wen. Zhou Wen não se incomodou em perder tempo com ele e deixou Ming Xiu retornar sozinho. Em vez disso, ele foi ao laboratório de Wang Mingyuan para ouvir suas palestras especialmente interessantes. Wang Mingyuan sempre falava sobre coisas aleatórias que pareciam inúteis, como se estivesse contando uma história ou uma piada. No entanto, quando alguém se deparava com uma situação específica, de repente descobria que uma dessas histórias parecia aplicável à situação em que estava. Isso fez Zhou Wen sentir que poderia tratar a situação da perspectiva de uma terceira pessoa e não ser limitado por seus preconceitos. Portanto, Zhou Wen estava muito disposto a ouvir as palestras aleatórias de Wang Mingyuan. No entanto, Wang Mingyuan não tinha muito tempo. Ocasionalmente, ele dava aulas aos 4, mas na maioria das vezes, ele atribuía missões de dever de casa a eles. O trabalho principal de Zhou Wen ainda era puxar a corrente que havia afundado no Poço do Dragão. Embora a força de Zhou Wen tivesse melhorado significativamente, continuou sendo tedioso puxar a corrente. O frio vindo da corrente era muito avassalador. Isso indiretamente provou o terror do dragão branco. Depois que Ming Xiu retornou ao seu dormitório, ele continuou pensando sobre o que Zhou Wen queria lhe dizer, mas não importa o quanto ele pensasse sobre isso, ele não conseguia descobrir qual significado especial o golpe de sabre comum tinha. Isso deixou Ming Xiu irritado. Depois de pensar um pouco, Ming Xiu começou a suspeitar que Zhou Wen estava apenas o enganando. Chegou a hora de ele encontrar Feng Qiuyan para um treino, como eles haviam combinado anteriormente. Depois, Ming Xiu compartilhou suas dúvidas com Feng Qiuyan. Feng Qiuyan franziu a testa em pensamento quando ouviu isso. Então, ele disse com um tom confirmatório: o movimento de sabre do treinador definitivamente tem um significado mais profundo. É só porque você está perdido em seus preconceitos que você não entendeu. Você entende o que esse golpe significa? Os olhos de Ming Xiu brilharam quando ele perguntou a Feng Qiuyan. Claro, quanto mais penso sobre isso, mais sinto que o golpe do treinador é brilhante e emocionante. Só uma pessoa como o treinador pode ter uma ideia tão brilhante para lembrá-lo, disse Feng Qiuyan a Ming Xiu com toda a seriedade, quase dando um tapa na coxa em espanto com seu treinador. Diga-me, o que exatamente ele quer me dizer com esse golpe? Ming Xiu claramente não tinha uma imaginação tão boa quanto Feng Qiuyan, nem conseguia descobrir nenhum significado mais profundo para o golpe. Feng Qiuyan olhou para Ming Xiu e perguntou: qual você acha que é seu maior problema agora? Ming Xiu pensou por um momento e disse: aprendi muitas coisas que não tenho certeza do que realmente sou bom. Estou confuso sobre meu caminho futuro. É isso. Feng Qiuyan assentiu e disse: você está atualmente em um estado de confusão sobre seu caminho futuro. Você sente que é capaz de tudo e pode fazer qualquer coisa. No entanto, você não consegue realmente dominar nada. Portanto, o treinador usou o golpe de sabre mais comum para lhe dizer que o ataque mais comum e direto que pode atingir um ponto vital é o mais adequado para você. Qual é o ataque mais comum e direto? Ming Xiu ainda estava confuso. Os budistas falam sobre as inúmeras interpretações do mundo. A vida e a energia de uma pessoa são limitadas, afinal. Já é uma grande bênção ser capaz de estudar uma coisa completamente durante toda a vida. O golpe do treinador está lhe dizendo para não ser cegado pela aparência. Use seu próprio coração para sentir o que você precisa e não se importe com o que os outros pensam. Mesmo que seja um caminho comum, essa é sua escolha, um caminho que lhe permitirá alcançar a grandeza. Você só precisa continuar avançando sem fim. Quanto mais Feng Qiuyan falava, mais agitado ele ficava. Pergunte a si mesmo: você deve ter algum pensamento mais comum e mais direto. Vamos usar as mulheres como exemplo.
Não importa quantas mulheres estejam juntas, não importa como seu coração se sinta, seus olhos olharão automaticamente para aquela que você acha mais bonita. É o mesmo com a prática de artes marciais. Não importa o quanto você saiba, deve haver uma coisa que você estará disposto a aprender primeiro. Essa é sua verdadeira intenção. Esse é seu destino. Minha verdadeira intenção. Meu destino. A primeira coisa que estou disposto a aprender. Ming Xiu sentiu sua mente explodir enquanto pensava no que tinha acontecido quando ele era jovem. Era um passado que ele nunca poderia esquecer. Fim do capítulo. Capítulo 317 Carroça de Guerra de Metal. Quando Ming Xiu era jovem, uma criatura em fuga atacou sua residência. Seu pai lutou com sua espada, arriscando sua vida para matar a criatura e proteger o jovem Ming Xiu. No coração do jovem Ming Xiu, seu pai era a melhor pessoa do mundo, sua técnica de espada também era a mais forte do mundo. Ele ansiava por aprender a técnica de espada de seu pai quando crescesse e se tornar alguém como seu pai. No entanto, quando ele finalmente cresceu, muitas pessoas lhe disseram que a técnica de espada de seu pai era muito comum e não havia valor em aprendê-la. Não havia chance de ele atingir o auge dominando-a e não estava no mesmo nível de um gênio como ele. Eles o aconselharam a aprender técnicas de espada mais poderosas. Ming Xiu se recusou a acreditar nos pessimistas, então ele continuou aprendendo a técnica de espada de seu pai. No entanto, a verdade era exatamente como essas pessoas haviam dito. A técnica de espada de seu pai era apenas algo que ele considerava muito forte quando era jovem, mas, na realidade, era muito inferior às técnicas de espada que todos conheciam. Ming Xiu conseguiu dominar facilmente a técnica de espada de seu pai, e ele descobriu que ela realmente não era tão forte. Embora Ming Xiu soubesse que a técnica de espada de seu pai não era forte, ele sempre teve uma queda por ela. Embora fosse muito inferior às melhores técnicas de espada do mundo, Ming Xiu ainda não conseguia esquecê-la. No entanto, ele inconscientemente não a usou. No fundo de seu coração, havia uma emoção indescritível em relação a esse assunto. Hoje, as palavras de Feng Qiuyan despertaram os sentimentos mais profundos que Ming Xiu tinha. Ele sentiu como se seu cérebro tivesse sido atingido por um raio. Isso mesmo, por que desisti? E daí se a técnica de espada do meu pai é comum? No meu coração, essa é a técnica de espada mais forte do mundo. Se não for forte o suficiente, e o mundo não concordar com isso, tentarei o meu melhor até que se torne a técnica de espada mais poderosa do mundo, para que todos a reconheçam como a técnica de espada mais forte. O coração de Ming Xiu queimava de paixão. Feng Qiuyan, você é incrível. Obrigado, agora eu entendo. Ming Xiu abraçou Feng Qiuyan com força, quase como se quisesse carregá-lo para os céus. Feng Qiuyan disse calmamente, o treinador é o cara incrível. Estou apenas dizendo o que o treinador quer que você entenda em palavras. Não sei se isso está certo ou não. Na verdade, você deveria descobrir sozinho. Isso mesmo, o treinador é realmente incrível. Ele viu meus problemas num piscar de olhos. Ele usou esse método para me lembrar, mas eu realmente falhei em compreender. Eu sou muito bobo. Eu costumava acreditar que era um gênio, mas agora sei que sou um porco quando comparado ao treinador. Tendo resolvido o nó em seu coração e se sentindo feliz, Ming Xiu via beleza em tudo e percebeu que Zhou Wen era simplesmente incrível. Se Zhou Wen ouvisse a conversa deles, ele poderia enfiar um ovo de pato em sua boca aberta. Então, ele daria um polegar para cima para Feng Qiuyan e diria, você é o cara que é incrível. Zhou Wen naturalmente não sabia dessas coisas. Ele estava em seu dormitório moendo o Poison WYRM Pool. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes ele moeu no Poison WYRM Pool. Zhou Wen ouviu um sino quando ele matou o Poison WYRM novamente. No entanto, ele já estava entorpecido pelo som. O Poison WYRM frequentemente deixava cristais de habilidade de energia primordial, mas eles eram sempre os dedos de dragão venenosos 1, 2 e 4.
No entanto, quando ele olhou para o cristal dessa vez, ele percebeu que havia algo diferente nele. No passado, o Poison WYRM dentro do Poison WYRM cristal era preto, mas o que caiu era vermelho. Parecia que o Poison WYRM tinha sido esfolado, o que o tornava extremamente estranho. Zhou Wen rapidamente controlou o avatar cor de sangue para pegá-lo antes de absorvê-lo. Uma força entorpecente e coceira fluiu do telefone e correu para o corpo de Zhou Wen. Isso fez sentir uma coceira extrema sob sua pele, como se estivesse prestes a trocá-la. Claro, isso era apenas uma ilusão. Zhou Wen não trocou sua pele. Depois que a sensação desapareceu completamente, outra notificação apareceu no jogo. Absorveu cristal de dragão venenoso. Obteve habilidade épica de energia primordial, arte de transformação de dragão, rank 7. Embora ele não fosse o rank 9 mais forte, o rank 7 já era bastante alto. Na verdade, contanto que ele pudesse fazê-lo cair, Zhou Wen ficaria bastante satisfeito. Essa coisa tinha uma taxa de queda muito rara. Finalmente, eu tenho a arte de transformação de dragão. Zhou Wen ficou muito feliz ao absorver a informação que surgiu em seu cérebro, digerindo tudo. Como havia água em todos os lugares em Pool City, Zhou Wen imediatamente sentiu a diferença depois de tentar na água. No passado, ele costumava sentir que água era água. Isso significava precisar superar a poderosa resistência ao se mover nela, mas agora, Zhou Wen se sentia diferente quando entrava na água. Era como se a água estivesse impulsionando seu corpo. Quando ele nadava debaixo d'água, ele se movia muito mais fácil e rápido. A arte da transformação do dragão é realmente uma coisa boa. Zhou Wen percebeu que, em vez de chamá-la de técnica de movimento, era uma habilidade que permite que alguém sinta as características do fluxo da água. Isso permitiu que Zhou Wen usasse a força da água em vez de resistir a ela o tempo todo. Com a arte da transformação do dragão, isso foi apenas o começo. Após obtê-la, a velocidade de Zhou Wen na água se tornou muito mais rápida. No entanto, ele ainda precisava praticar o uso de várias técnicas de movimento subaquáticas para combate. Graças à arte da transformação do dragão, a técnica de movimento de Zhou Wen passou por modificações. Ele não estava mais severamente restrito em batalhas subaquáticas. Após se familiarizar com os benefícios trazidos pela arte da transformação do dragão, Zhou Wen ansiosamente foi para o mar subterrâneo. Ele queria ver se conseguia romper a proteção dos dragões negros e obter a pérola do dragão. Quando chegou ao mar subterrâneo novamente, Zhou Wen agiu de acordo com seu método usual. Ele primeiro atraiu os 9 dragões do ar antes de usar a sombra branca do veneno como isca para atrair sua atenção. Quanto a si mesmo, ele imediatamente avançou para o mar com passos fantasmas. No momento em que seu corpo entrou no mar, Zhou Wen se sentiu um pouco diferente de antes. Era como se a água do mar ao redor estivesse fluindo alegremente ao seu redor. Um golpe leve foi o suficiente para enviar seu corpo viajando uma longa distância. Ele nadou mais rápido que um peixe como se fosse um WYRM humanoide. Na verdade, a arte da transformação do dragão não era uma técnica de movimento, mas uma técnica de transformação antes de um WYRM se transformar em um dragão. E como os WYRMs eram bestas aquáticas, eles se tornavam reis da água após se transformarem em um dragão. Assim, a arte da transformação do dragão permitia que alguém sentisse o elemento água e recebesse sua ajuda. Ela poderia aumentar muito a velocidade debaixo d'água. Não era errado chamá-la de uma técnica de movimento elementar da água. Zhou Wen ficou encantado enquanto nadava na direção do vagão de guerra de metal a uma velocidade muitas vezes mais rápida do que antes, e logo chegou na frente dele. Naquele momento, um dragão finalmente correu e abriu a boca para engolir Zhou Wen. Ele sugou uma grande quantidade de água do mar para dentro de sua boca, formando um enorme redemoinho. Se isso fosse no passado, Zhou Wen teria sido sugado sem nenhuma maneira de lutar.
No entanto, desta vez, Zhou Wen seguiu as forças do vórtice e circulou ao redor dele antes de sair correndo do vórtice para ir em direção ao vagão de guerra abaixo. O vagão de guerra de metal já estava perto dele. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen chegou tão perto do vagão de guerra metálico, tendo morrido tantas vezes antes. No entanto, ele estava abaixo do vagão de guerra de metal, a pérola do dragão estava no teto do vagão de guerra. Zhou Wen se agarrou perto do fundo do vagão de guerra para evitar a linha de visão dos dragões negros. Ele nadou em direção à traseira do vagão de guerra, planejando subir no teto por trás. Fim do capítulo. Capítulo 318 Técnica de movimento Enlightenment. Os 9 dragões já haviam retornado ao mar e estavam nadando de diferentes direções, em uma tentativa de devorar o avatar cor de sangue abaixo do vagão de guerra. Infelizmente, seus corpos estavam acorrentados, restringindo todos os seus movimentos. Caso contrário, o avatar cor de sangue teria sido devorado por eles há muito tempo. Com o vagão de guerra protegendo-o, Zhou Wen passou pelas algas e arbustos de coral, desviando dos ataques várias vezes. Finalmente, ele chegou à parte de trás do vagão de guerra. Com um salto, ele correu em direção ao topo do vagão de guerra e deu uma cambalhota. Zhou Wen lembrou que a pérola do dragão estava colocada mais perto da frente. Vendo que a pérola do dragão estava agora bem na frente dele, a uma distância de menos de 5 metros, ele continuou em frente. O avatar cor de sangue acabou sendo engolido por um dragão negro que correu do seu lado. A tela do jogo imediatamente ficou preta. Zhou Wen aceitou com calma. Na verdade, ele ficou encantado. Agora ele conseguia se aproximar da pérola do dragão, provando que tinha uma chance de obtê-la. Contanto que fizesse tudo melhor, ele definitivamente conseguiria obtê-la. No entanto, ele logo percebeu que havia contado seus ovos. Os dragões negros eram de fato dragões de verdade. Embora estivessem acorrentados, o que dificultava seus movimentos, eles ainda eram muito mais rápidos do que ele. Zhou Wen conseguiu dar cambalhotas várias vezes no telhado, mas acabou falhando em chegar perto da pérola do dragão. Ele sempre ficava a poucos metros de distância. Zhou Wen originalmente queria usar a roda astral demoníaca para sugar a pérola do dragão, mas depois de algumas tentativas, tudo o que conseguiu sugar foi água do mar, algas e corais. A pérola do dragão permaneceu imóvel. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen não teve escolha a não ser pensar em uma maneira de desviar dos ataques dos dragões negros para obter a pérola do dragão. Ele já estava muito perto dela, mas faltava a corrida final necessária. Portanto, Zhou Wen observou deliberadamente os movimentos dos dragões negros debaixo d'água, bem como suas ações e modus operandi, esperando encontrar uma maneira de rompê-los. No entanto, depois de encarar por um bom tempo, Zhou Wen de repente percebeu que as técnicas de movimento dos dragões negros eram realmente maravilhosas debaixo d'água. Havia algum tipo de verdade nisso, uma que Zhou Wen sentiu que poderia referenciar. Era naturalmente impossível para uma pessoa comum imitar as técnicas de movimento dos dragões negros, mas Zhou Wen, que havia dominado a arte da transformação do dragão, não achou tão difícil. Após mais estudos, Zhou Wen percebeu que os 9 dragões negros pareciam idênticos, mas, na verdade, eram ligeiramente diferentes. Suas posturas também eram um pouco diferentes. Cada dragão negro tinha suas posturas aquáticas únicas. Essas posturas permitiram que Zhou Wen, que havia dominado a arte da transformação do dragão, as imitasse um pouco e se tornasse mais ágil na água. Ele era como um peixe na água. Quanto mais Zhou Wen estudava, mais sentia que a postura dos dragões negros era maravilhosa. Ele listou cada uma das posturas dos 9 dragões negros e sentiu que poderia combiná-las em uma técnica de movimento. Quanto mais estudava as posturas dos dragões negros, mais perto chegava da pérola do dragão. Houve algumas ocasiões em que Zhou Wen estava a apenas um braço de distância dela. Zhou Wen tinha a sensação de que logo seria capaz de obter a pérola do dragão. Ele já estava extremamente familiarizado com as posturas dos 9 dragões.
Sua técnica de movimento também havia absorvido todas as características das posturas dos 9 dragões. Poderia ser considerada perfeita. No entanto, Zhou Wen ainda sentia que faltava algo. Era como se ele não tivesse realmente obtido a essência. Depois que ele descobrisse o enigma final, ele poderia usar a técnica de movimento que ele coletou da postura dos 9 dragões para obter a pérola do dragão. Qual é exatamente a diferença? Zhou Wen planejou ir até a casa de Wang Mingyuan para mostrar a ele a técnica de movimento que ele havia descoberto e obter conselhos sobre o que faltava na técnica de movimento. O número de vezes que Wang Mingyuan desceu ao Poço do Dragão aumentou nos últimos tempos, e o tempo que ele passou lá dentro ficou mais longo. Quando Zhou Wen chegou ao laboratório novamente, ele não o viu. Jiang Yan era o único lá. Zhou Wen, você se lembra que ainda me deve um favor de quando matamos a fada mutante? Jiang Yan disse quando viu Zhou Wen se aproximar. Eu lembro. De que ajuda você precisa? Zhou Wen perguntou. Ele raramente via Jiang Yan agora, então ele não tinha ideia do que estava fazendo. Há algo em que preciso da sua ajuda. Se tiver tempo, acompanhe-me até o forno Xixiang, disse Jiang Yan. Por que estamos indo lá? Para ver as 20 peças do Portão do Dragão. Zhou Wen perguntou perplexo. 19 das 20 peças do Portão do Dragão estavam na caverna Yang antiga. Apenas uma estava no forno Xixiang. Zhou Wen já tinha ido vê-la também, mas Jiang Yan só ia olhar o texto da tábua, não havia necessidade de Zhou Wen acompanhá-lo. De acordo com o que Zhou Wen sabia, o forno Xixiang só tinha criaturas dimensionais do tipo cobra lendárias. Embora houvesse muitas delas, com a força de Jiang Yan, não seria difícil para ele evitá-las. Jiang Yan disse, é para ver o Portão do Dragão 20 peças. Já fui algumas vezes, mas toda vez que olhava para ele, eu era perturbado por aquelas cobras, perdendo todo o meu humor e sentimentos. Desta vez, me acompanhe e ajude a cuidar de mim. Não deixe aquelas cobras irritantes me perturbarem. Zhou Wen olhou para Jiang Yan com uma expressão estranha. Este sujeito realmente queria que alguém limpasse a área enquanto ele olhava para o texto da tábua. Ele até usou o favor que Zhou Wen lhe devia. Zhou Wen realmente não conseguia entender o que ele estava pensando. No entanto, como Jiang Yan havia sugerido, Zhou Wen naturalmente não rejeitaria e o acompanhou até o forno Xixiang. O forno Xixiang havia mudado graças às zonas dimensionais. Era muito maior, e havia cavernas conectadas e cavernas de pedra em todos os lugares. Muitas criaturas dimensionais do tipo cobra entravam e saíam aqui. No entanto, elas eram diferentes das cobras Overlord na Caverna das Cobras. Essas cobras eram cobras venenosas. Se alguém fosse mordido por elas, até mesmo especialistas épicos estariam em apuros. Portanto, poucas pessoas vieram aqui. Como havia muitas cobras venenosas, e elas normalmente se escondiam em sulcos de pedra, era impossível matá-las todas, mesmo que alguém quisesse. Jiang Yan ignorou as cobras venenosas e desviou diretamente de seus ataques, indo até o texto da tábua do Portão do Dragão 20 peças. Vou ler o texto aqui. Ajude a me vigiar. Não importa o que aconteça, não deixe que elas me perturbem, Jiang Yan disse a Zhou Wen antes de ficar ali e se concentrar no texto da tábua, ignorando completamente tudo atrás dele. As cobras venenosas no forno Xixiang eram chamadas de cobra com padrão de dragão. No entanto, elas não tinham nenhum padrão de dragão em seus corpos. Elas tinham apenas alguns padrões semelhantes às inscrições da tábua. Junto com o texto da tábua do Portão do Dragão 20 peças aqui, foi assim que as cobras ganharam seu nome. A cobra com padrão de dragão era muito venenosa, e havia um bom número delas. Logo, várias cobras com padrão de dragão nadaram em direção a elas. Além disso, também havia um bom número de cobras com padrão de dragão que colocavam suas cabeças para fora de seus cantos e fendas, prontas para sair correndo a qualquer momento. Como não tenho nada melhor para fazer, vou apenas praticar minhas técnicas de movimento. Zhou Wen não usou suas bestas companheiras.
Ele sacou sua lâmina de bambu e circulou ao redor das cobras com padrão de dragão com sua técnica de movimento enquanto as matava. Ele não tinha medo do veneno das cobras com padrão de dragão, então não importava mesmo se ele fosse mordido. Ele próprio tinha uma estatística de veneno decente e com o lutar veneno com veneno do Dr. Darkness, as cobras com padrão de dragão não representavam nenhuma ameaça para ele. A velocidade das cobras com padrão de dragão era muito rápida, especialmente quando elas saltavam para o ataque. Era como um WYRM saindo de seu buraco, rápido e preciso. No entanto, comparados à nova técnica de movimento de Zhou Wen, eles eram naturalmente muito mais fracos. Não foi difícil para Zhou Wen desviar de seus ataques, mas depois de vê-los atacar, ele de repente teve uma sensação estranha. As posturas da cobra pareciam um pouco semelhantes à sua nova técnica de movimento. Fim do capítulo. Capítulo 319 Iluminados duplos. Das observações cuidadosas de Zhou Wen, ele descobriu que as cobras com padrão de dragão estavam agindo apenas por instinto. Elas eram muito diferentes da iluminação que ele obteve das posturas dos dragões. No entanto, por algum motivo, Zhou Wen as achou um tanto semelhantes. Enquanto ele matava a cobra com padrão de dragão que se aproximava de Jiang Yan, ele se perguntou o porquê. Zhou Wen pensou por um tempo antes que seus olhos de repente se iluminassem como se ele entendesse algo. Uma cobra cultiva por 1000 anos e transcende as tribulações para se tornar um WYRM e um WYRM cultiva outros 1000 anos para transcender as tribulações para se tornar um dragão. A arte da transformação do dragão é sobre transformar uma cobra em um dragão. Isso significa que não é um dragão, então naturalmente ainda retém uma natureza de cobra. Eu tinha imitado à força a postura de um dragão com a arte da transformação do dragão, então não deu certo. Eu sempre senti que minha técnica de movimento estava faltando alguma coisa. Então é isso que está faltando. Zhou Wen de repente entendeu o problema de sua técnica de movimento. Como ele sabia onde estava o problema, agora ele tinha que resolvê-lo. Não era como antes, quando ele não tinha ideia de por onde começar. Para realmente remover a influência de uma cobra e se tornar a postura de um verdadeiro dragão, só posso tocar nos fundamentos. Preciso fazer a arte da transformação do dragão perder sua mortalidade até atingir o reino da transformação do dragão. Enquanto Zhou Wen se envolvia em batalha com as cobras, ele constantemente usava a arte da transformação do dragão e continuava tentando descobrir a verdade por trás disso. Havia duas maneiras de aumentar a classificação de uma habilidade de energia primordial. Uma era usar cristais de habilidade de energia primordial para aumentá-la. Contanto que o cristal de habilidade de energia primordial tivesse uma classificação alta, a absorção poderia aumentar diretamente a classificação e atingir a classificação 9. Outro método era aumentar a familiaridade e a percepção sobre a habilidade de energia primordial para aumentar a classificação para um máximo de classificação 10. Fazer isso era muito difícil e lento. Além de algumas pessoas como Lance, que era extremamente talentoso e conseguia compreender a verdade por trás de uma habilidade de energia primordial até que ela atingisse o rank 10, a pessoa média precisava de muito tempo para estudar e obter insights sobre ela. Era muito mais lento do que usar cristais de habilidade de energia primordial. A arte de transformação de dragão tinha uma taxa de queda muito baixa. Esperar que uma arte de transformação de dragão de rank 9 caísse levaria séculos. Zhou Wen não tinha tempo para esperar. Além disso, o que ele precisava não era apenas de rank 9, mas de um rank 10 extraordinário. Somente fazendo isso ele poderia realmente corresponder à postura de um dragão, permitindo que ele assumisse a postura de um verdadeiro dragão. Enquanto Zhou Wen observava as ações, postura e hábitos da cobra com padrão de dragão, ele se lembrou das posturas dos 9 dragões negros e fez comparações. Gradualmente, ele entendeu as diferenças entre dragões e cobras. Zhou Wen descobriu que havia de fato muitas semelhanças entre os movimentos de um dragão e de uma cobra. Não era de se admirar que cobras fossem chamadas de dragões bebês no Distrito Leste.
No entanto, mesmo sendo tão semelhantes, quando os humanos viam um dragão, eles nunca os confundiam com cobras. Além das diferenças de tamanho, a diferença mais importante entre os dois era a sublimidade. Zhou Wen sentia constantemente a diferença entre a sublimidade de uma cobra e de um dragão. Era um sentimento impossível de descrever usando palavras. Só podia ser sentido com o coração e a alma. Com a percepção que Zhou Wen adquiriu, a maneira como ele se movia não mudou muito. No entanto, havia uma ligeira diferença em seus movimentos. Cada movimento parecia ter um toque. Jiang Yan estava focado em ler o texto da tabuinha, franzindo as sobrancelhas de vez em quando como se estivesse confuso. Outras vezes, ele revelava um olhar de iluminação, parecendo exultante. No entanto, não muito tempo depois, as sobrancelhas de Jiang Yan franziram mais profundamente e com mais força até que finalmente relaxaram. Enquanto Jiang Yan lia o texto da tábua, ele murmurou para si mesmo: as 20 peças do Portão do Dragão são representativas da caligrafia chinesa da dinastia Wei do Norte, uma obra clássica da dinastia Wei. É forte com seus traços verticais e horizontais, afiados como o fio de uma lâmina. No entanto, não é tão quadrado quanto uma escrita regular. As palavras escritas na metade superior e inferior estão em escritas diferentes, e a sublimidade nela é muito difícil de entender. Apenas mudar a espessura do traço muda a escrita. Descobrir algo das 20 peças do Portão do Dragão e transformá-lo em uma técnica é muito difícil. Apenas perder parte da sublimidade faria com que faltasse muito. Jiang Yan pensou sobre isso, mas não conseguiu compreender com precisão sua sublimidade. Sentindo-se um pouco impetuoso, Jiang Yan sabia que não poderia continuar. Caso contrário, com essa mentalidade, ele não conseguiria atingir um estado mental puro, mesmo que tivesse obtido alguns insights. Jiang Yan retraiu o olhar e planejou descansar um pouco. Ele pôde ler o texto do tablet novamente quando sua mente se acalmasse completamente. Se ele não conseguisse se acalmar, não havia mal algum em vir outro dia. Ele se virou e sentou em uma pedra ao lado dele. Ele pegou o jogo de chá que havia trazido consigo. Havia até mesmo uma pequena fornalha de carvão de latão. Quando ele acendeu a fornalha de carvão e aqueceu a água, ele preparou 2 xícaras de chá. Assim que ele estava prestes a fazer Zhou Wen beber com ele, seu olhar pousou em Zhou Wen e ele não conseguiu desviar os olhos. Ele até se esqueceu de retirar a mão que estava servindo chá. O chá no bule havia transbordado da xícara, mas Jiang Yan não percebeu nada e apenas observou a luta de Zhou Wen com as cobras com padrão de dragão. Em vez de dizer que Zhou Wen estava lutando contra as cobras com padrão de dragão, era mais como uma dança solo. Sua técnica de movimento era vigorosa e extraordinária, com uma sublimidade indescritível. Jiang Yan observou enquanto ele de repente jogava o bule de chá em sua mão e corria para uma parede de pedra. Ele estendeu o dedo e o passou pela parede de pedra. Seu dedo era como uma lâmina enquanto rasgava a parede. Ele escreveu uma palavra após a outra. As palavras pareciam obras da dinastia Wei, mas eram diferentes. Cada golpe era como o corte de uma faca, mas não pareciam excessivamente afiadas. Elas eram retas e despreocupadas. Um caminho de 1000 anos para cobras, 10.000 anos para um WYRM. No momento em que se mostrassem, seriam dragões voadores no céu. Quando Jiang Yan terminou de escrever a última palavra, Zhou Wen soltou um longo grito enquanto seu corpo voava pelo ar, subindo aos céus como um dragão. Seu corpo inteiro parecia ter passado por uma certa transformação. As cobras com padrão de dragão ao redor recuaram como se estivessem tremendo. Por um momento, nenhuma cobra ousou atacar Zhou Wen novamente. Embora ele não tenha olhado as informações do jogo, Zhou Wen tinha certeza de que sua arte de transformação de dragão já havia rompido e alcançado o rank 10. Esse sentimento era indescritível. Júnior, graças a você, consegui entender algo hoje, disse Jiang Yan com um sorriso. Zhou Wen virou a cabeça e viu as palavras que Jiang Yan havia esculpido na parede.
Embora ele não fosse um conhecedor de caligrafia, ele as achou exalando uma sensação de familiaridade. Pensando bem, ele entendeu que as palavras continham os insights da técnica de movimento que ele tinha acabado de descobrir. Essas palavras? Zhou Wen perguntou com uma expressão estranha enquanto olhava para as palavras. Isto foi o que escrevi observando sua técnica de movimento e as palavras nas 20 peças do Portão do Dragão. É bem interessante. No futuro, usarei isso como minha base e combinarei com as 20 peças do Portão do Dragão para criar uma técnica. Metade do crédito é seu. Por que você não dá um nome a ela? Disse Jiang Yan. Não sou bom com nomes. É melhor você nomeá-la. Zhou Wen balançou a cabeça. Há a palavra, dragão, em 20 peças do Portão do Dragão. Sua técnica de movimento tem o porte de um dragão, então é naturalmente necessário ter um personagem dragão. Junto com nossos nomes, vamos chamá-lo de Dragão Venian. Enquanto Jiang Yan falava, ele estendeu a mão e apagou os caracteres esculpidos na parede de pedra. Fim do capítulo. Capítulo 320 Abertura de porta. O que você está fazendo? Por que você está apagando palavras perfeitamente boas? Zhou Wen achou uma pena e rapidamente agarrou a mão de Jiang Yan. Embora essas sejam as melhores palavras que escrevi até agora, sua existência restringirá meu passado. Eu só busco o futuro e não quero olhar para trás. Portanto, não as guardarei, disse Jiang Yan. É melhor não apagá-las. Eu ainda quero dar uma olhada, então guarde por enquanto. Zhou Wen sentiu que os conceitos nas palavras eram um pouco semelhantes demais aos seus insights, mas também um pouco diferentes. Portanto, ele queria reservar um tempo para comparar as diferenças. Se você quiser, vou deixar ficar por enquanto. No entanto, depois que terminar, você deve apagá-lo. Não é uma coisa boa deixar palavras na mesma parede que o texto que os antigos deixaram para trás. Jiang Yan fez uma pausa antes de dizer, quando o dragão Venian estiver aperfeiçoado, enviarei uma cópia para você. Você pode dar uma boa olhada quando chegar a hora. Tudo bem. Zhou Wen olhou para as palavras na parede de pedra. As duas primeiras linhas foram apagadas por Jiang Yan, deixando, no momento em que se mostrarem, serão dragões voadores no céu. Depois de deixar a caverna do velho dragão, Zhou Wen retornou ao seu dormitório e ansiosamente ligou seu telefone antes de entrar na masmorra da instância Zulu. Desta vez, ele não estava com vontade de prestar atenção às criaturas dimensionais enquanto voava em White Shadow of Poison em direção ao mar subterrâneo. Ele queria ver se conseguiria obter a pérola do dragão com sua nova técnica de movimento. Na coluna de informações do avatar cor de sangue, não apenas a arte da transformação do dragão de Zhou Wen avançou para o rank 10, mas seu nome mudou para a arte dos 9 dragões. Zhou Wen claramente obteve a aprovação do sistema telefônico após fundir a postura dos 9 dragões e a arte da transformação do dragão em uma. Eu deveria conseguir obter a pérola do dragão com uma arte dos 9 dragões de rank 10, certo? Depois de muita dificuldade, Zhou Wen finalmente chegou ao mar subterrâneo. Pouco depois, as ondas surgiram quando dragões negros saíram da superfície e estenderam suas cabeças de dragão para devorar a sombra branca do veneno e Zhou Wen. Zhou Wen saltou e mergulhou no mar, nadando instantaneamente centenas de metros. Não parecia que ele estava nadando, mas como se a água do mar o estivesse impulsionando para frente. Sua velocidade era muito mais rápida do que antes. Ele deu uma cambalhota na carroça de guerra de uma só vez e, antes que os dragões negros pudessem detê-lo em tempo hábil, Zhou Wen já havia chegado ao teto da estranha carroça de guerra. Ele não precisava se esconder embaixo dela como antes para evitar os ataques dos 9 dragões. Os 9 dragões negros finalmente atacaram enquanto rugiam e tentavam devorar Zhou Wen. No entanto, Zhou Wen teve um sentimento extremamente especial hoje. Era como se ele estivesse conectado à mente dos 9 dragões. Ele podia prever cada movimento deles com antecedência, permitindo que ele os desviasse facilmente. Zhou Wen sabia que isso não era realmente telepatia com os dragões.
Era apenas porque ele havia descoberto a postura dos 9 dragões e sabia como eles se moviam como a palma da sua mão. Enquanto ele se movia, a água do mar não resistiu a Zhou-Wen, até o ajudou. Depois de se esquivar de uma série de ataques dos 9 dragões negros, ele finalmente correu para a frente da pérola do dragão e a agarrou com uma mão. Zhou-Wen estava animado. Ele finalmente tinha a pérola do dragão em sua mão. Parecia muito pesada, mas antes que ele pudesse pensar mais, a segunda rodada de ataques dos 9 dragões negros veio. Ele a puxou com um puxão, esperando tirar a pérola do dragão. Era verdade que a pérola do dragão tinha sido puxada para cima pelo avatar cor de sangue, mas quando estava a cerca de 1 metro de distância, não podia ser puxada mais. Para a surpresa de Zhou-Wen, havia um fio fino sob a pérola do dragão. Era como um fio de cabelo translúcido. Não havia como notá-lo debaixo d'água sem uma inspeção cuidadosa. A expressão de Zhou-Wen mudou um pouco quando ele de repente percebeu que algo estava errado. Ele puxou mais algumas vezes, mas o fio era extremamente resistente. Ele não conseguiu quebrá-lo com a força do avatar cor de sangue. Crack! Naquele momento, ele de repente ouviu um som estranho vindo do vagão de guerra. Era como se uma engrenagem selada tivesse começado a girar novamente. Devido à falta de lubrificante, o som de metal rangendo podia ser ouvido. O que era ainda mais bizarro era que os 9 dragões negros, que estavam atacando Zhou-Wen desesperadamente, não se lançaram para frente novamente. Eles pousaram no fundo do mar, tremendo enquanto se prostravam no chão. Vendo que não poderia tirar a pérola do dragão, Zhou-Wen rapidamente soltou sua mão e recuou. Ele deixou o vagão de guerra, mas não foi muito longe. Como o avatar cor de sangue poderia renascer, Zhou-Wen não tinha medo da morte. Ele queria ver quais mudanças o vagão de guerra passaria. Conforme as engrenagens no vagão de guerra começaram a se mover cada vez mais rápido, uma parede metálica começou a cair de um lado, revelando uma porta. Zhou-Wen olhou para dentro do vagão de guerra e viu que estava escuro como breu por dentro. Era como um mundo sem luz. Qualquer raio de luz que chegasse lá dentro parecia ser cortado. Nada conseguia penetrá-lo, nem mesmo seus olhos. Bum! Bum! Zhou-Wen estava avaliando a situação no vagão de guerra quando ouviu uma série contínua de metal se rompendo. Ele viu as correntes de metal preto ao redor dos dragões negros quebrarem uma por uma, dando-lhes liberdade mais uma vez. Os 9 dragões negros ficaram instantaneamente felizes. Eles voaram para o céu animadamente e imediatamente atravessaram o mar. Foi incrivelmente rápido. Só então Zhou-Wen percebeu que a razão pela qual ele foi capaz de sobreviver sob o ataque dos 9 dragões negros não era que ele era forte, mas porque os 9 dragões negros tiveram a maior parte de sua força suprimida pela corrente negra. A força que eles usaram para lutar contra ele estava completamente ausente. Neste momento, os 9 dragões negros escaparam. O poder que eles exalavam não era nada que seu passado pudesse usar como referência. No segundo seguinte, os 9 dragões negros atacaram de volta para o mar e rugiram para Zhou-Wen, alargando suas bocas em uma clara tentativa de devorá-lo. Que cruel! Fui eu quem te libertou, mas agora você está retribuindo gentileza com ingratidão. Que besta! Zhou-Wen amaldiçoou baixinho. No entanto, ele também sabia que sua força atual era impossível para ele afastar os 9 dragões verdadeiros que haviam escapado. Rangendo os dentes, ele controlou o avatar cor de sangue para correr para a porta que abria metade dos pertences do vagão de guerra. Antes que os 9 dragões o devorassem, ele correu para a escuridão. Embora a carruagem do vagão de guerra fosse enorme, ainda era uma carruagem. O espaço era muito limitado, mas quando Zhou-Wen correu para dentro, ele sentiu como se fosse uma escuridão vazia que se estendia infinitamente. Naquela escuridão, havia um casulo branco emitindo uma luz estranha. Outro casulo. Zhou-Wen ficou um pouco surpreso, mas no segundo seguinte, ele estava muito feliz. Na verdade, havia um casulo aqui, então havia uma chance para ele romper em seu status final.
Sem qualquer hesitação, ele convocou sua lança do Overlord e, combinando-a com o aumento de Ever Victorious, ele enfiou sua lança no casulo branco no vazio. No entanto, esse impulso tornou a expressão de Zhou Wen desagradável. Fim do capítulo.